Seja bem-vindo ao NutriVida e eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje com um tema incrível. Deixa eu falar um pouquinho para vocês e eu tenho certeza que você quer saber sobre isso. Estratégias para controlar a vontade de comer o doce. Como é aí na sua casa? Qual é a maior dificuldade com relação aos doces? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro ponto extremamente importante é o consumo da água. Poxa, Larissa, mas o que tem a ver a água com o doce? Estamos falando de doce, você vem com a palavra água? Que negócio é esse? O nosso organismo ele precisa de hidratação diariamente. Então, todos os dias a gente precisa fazer a reposição de água no nosso corpo. Para que serve isso? Para o bom funcionamento de todos os órgãos. Porém, se a gente não faz esse consumo adequado de água diariamente, os nossos órgãos não podem funcionar, não conseguem funcionar de forma adequada. Principalmente o fígado, por exemplo, ele não consegue metabolizar de forma adequada principalmente o açúcar. E aí, se a gente não consome a água, a tendência é que o nosso corpo faça a solicitação, vamos dizer assim, ele começa a pedir por mais açúcar, porque ele não está conseguindo fazer a quebra desse açúcar que está armazenado dentro do corpo. Então a água é fundamental, eu sempre falo sobre isso, todos os vídeos que a gente fala um pouquinho da água e muitas vezes as pessoas se preocupam com milhões de coisas e deixam a água de lado. Então a partir de hoje você vai se preocupar com a tua hidratação e uma forma de controlar essa hidratação, de você poder observar, é utilizando as garrafinhas. Ter uma garrafa de pelo menos meio litro próximo a você é uma forma de facilitar o acesso e fazer com que você consiga controlar a ingesta dessa água. Então é muito importante a gente se preocupar com isso. Não fique com fome. É muito legal quando a gente tem uma alimentação equilibrada e controlada, a gente consegue incluir os alimentos de forma adequada, fracionada ao longo do dia. Então, uma forma de fazer com que você não fique com fome e quando você for comer, você não busque por alimentos mais calóricos e mais doces. Isso é um ponto muito importante. Evite o consumo do adoçante. Por que eu falo isso? Porque quanto mais a gente estimula as nossas papilas gustativas a sentir o sabor doce dos alimentos, maior a necessidade pelos alimentos doces a gente terá. Então, aprenda a retirar o açúcar de forma gradual, vá tirando aos poucos. Se está acostumado a tomar o café com uma colher cheia de açúcar, vai reduzindo aos poucos até que o seu paladar comece a se acostumar com a ausência do açúcar e não com o uso do adoçante. Além disso, já existem vários estudos que comprovem que os adoçantes podem ainda intensificar o risco a diabetes. Então, para que isso, se a gente pode aos pouquinhos fazendo essas mudanças? Escolha o melhor horário para consumir o doce. Então, aqui é aquela dica quando a gente não conseguiu. Hoje eu tô com muita vontade, nós mulheres temos, por exemplo, a famosa TPM e nessa semana a gente sabe que a necessidade e a vontade de comer doce é muito maior. Então por isso é melhor a gente aprender também qual é o melhor horário para consumir esse doce. Lembre assim, sempre que você for comer um pedaço de doce, que seja posterior a uma grande refeição. Por quê? Porque por exemplo, após o almoço, eu já comi proteína, que seria carne, comi a fibra, que seriam as saladas, e meu estômago está praticamente cheio. Então, a quantidade que eu vou ingerir desse doce, normalmente vai ser menor do que se eu comer ele sozinho, no meio da tarde ou no meio da minha manhã. E a fibra que você ingeriu nessa refeição também vai fazer diferença, porque ela vai fazer com que esse açúcar do doce seja liberado de forma mais gradual no sangue. Não é uma carga enorme de açúcar para o teu corpo ter que digerir de uma vez só. Ele vai sendo liberado aos poucos. Entende a importância da gente aprender, inclusive, qual o melhor horário para comer? De manhã ou de tarde, de manhã ou de noite, preferencialmente no início da manhã ou logo após o almoço, porque ainda tem o resto do meu dia para gastar essa caloria extra que eu estou ingerindo. Mas nada impede que você ingira isso no teu horário do jantar, mas que isso não seja todos os dias. Esporadicamente, isso não vai lhe causar malefícios. O problema é a gente colocar todos os dias essa quantidade exagerada de açúcar no nosso sangue.
consumo dos alimentos de forma equilibrada faz com que possamos comer um pouco de tudo. Então, quando a gente aprende a lidar com a alimentação de uma forma mais leve, mais equilibrada, é muito mais fácil e a gente não precisa excluir os alimentos da nossa alimentação. A gente vai incluindo da forma adequada. Conta pra mim o que você achou, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, manda para aquela tua amiga que tem um docinho na ponta da língua, que ama comer o doce. E aí a gente vai aprendendo a cada dia mais lidar com a alimentação de uma forma muito mais leve. Um beijo e até mais!